Sabe, tem algo queimando no meu coração nesses dias, e eu queria compartilhar isso com você, porque vai fazer sentido para alguém. Você está me ouvindo bem? Parece que mudou a voz, parece que está ecoando agora. Tira delay aí, meu filho, me ajuda aí sem reverb. Há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, eu entendi algo muito claro em Deus. Deus falou: filho, em tempos de medo, eu quero levantar canais de esperança. Quando está todo mundo preocupado com doenças, eu vou dar uma nova porção de autoridade para quem quiser ser um canal de cura. Sabe o que eu percebi? Irmão, olha para mim, não se distrai. Eu percebi que no meio da pandemia, quando eu entrei num quarto lá da nossa casa e comecei uma live, ia ser uma série de lives de jejum e oração para a nossa igreja local lá de Miami. E aí eu falei: gente, já que a gente vai fazer uma série de jejum e oração, por que não abrir para quem está online? Talvez alguém do outro lado do mundo vai querer participar e vai ser tocado também. E a gente fez aquilo aberto no Insta. Primeiro dia deu, 800 pessoas, no segundo 2.000 pessoas, no 10º dia já tem 15.000 pessoas, 17.000 pessoas, pessoas sendo curadas ao vivo, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu nunca vou me esquecer de alguns dos testemunhos ali. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que botou a minha sobrinha, ela não consegue andar desde que nasceu, e ela está pulando no meio da sala, está todo mundo tomado pelo Espírito Santo aqui. Eu lembro que tinham lives que duravam 2 horas, 3 horas. Tinha dias que eu ficava chorando 1 hora antes da live começar, sem entender o que ia acontecer, e depois que a live terminava eu entendia. Naquela noite Deus queria fluir com libertação. Tinha noites que Deus fluía com cura, sinais, palavras proféticas. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí eu tive no Brasil agora, depois de quase 3 anos sem ir, e 90% de todos os testemunhos que eu recebi são de pessoas que foram tocadas ou curadas durante as lives da pandemia. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Discernir tempo e modo é algo que só os sábios conseguem. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Você sabe por que tem gente que acelera em tempos de crise e tem gente que para por causa da crise? Porque crises, para quem está no tempo de Deus, são estações de aceleração. Mas para quem não está entendendo o tempo de Deus, crises são uma justificativa para parar no meio do caminho. Declaro com autoridade: diga, as crises são o meu passaporte para o próximo nível. As crises fizeram Davi ser de um desconhecido ao próximo rei. As crises fizeram José de ser alguém que liderava dentro do cativeiro para depois liderar nações quando saiu de lá. As crises forjaram todos os heróis da fé. As crises fizeram Daniel experimentar de uma porção nova de confiança de Deus quando estava no meio de uma cova entre leões. As crises forjaram os heróis da fé, os discípulos da igreja primitiva. E as crises em 2022 também estão ativando a fé daqueles que não se movem pelo que vem, mas por aquilo que creem. Teve gente prosperando nos 3 piores anos da economia global. Teve gente vivendo uma aceleração nos seus negócios. Porque quem não é refém das circunstâncias caminha por uma palavra. A economia está mal, mas a palavra que Deus me deu não depende da economia. Quando Ele liberou na eternidade passada, a economia ainda não existia. Os indicadores, os índices financeiros ainda não existiam. Irmão, olha para mim. A palavra que Deus te deu é o que sustenta você na jornada de fé. Em Gênesis a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. E um dos momentos, quando Ele usa a palavra criação, no original é bará. Não fala só de uma criação avulsa, aleatória, mas fala de um Deus que cria e sustenta o que criou. Então toda a criação que vem através de Deus sobre você não é algo que Deus criou e liberou só, é algo que Deus criou e vai sustentar sobre você. Você está comigo? Diga amém. Então, fechando esse parêntese, no meio da crise, quem consegue discernir o tempo e o modo acelera, avança, prospera. José, no tempo em que tudo estava indo bem, ele falou: é tempo da gente comprar semente. Ele comprou semente. E no tempo em que as coisas começaram a ir mal, quem não tinha entendido o tempo e o modo foi recorrer a quem tinha entendido, porque quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Então a Bíblia diz que quando chega o tempo da seca, todo mundo que não tinha semente vai buscar a única pessoa que tinha semente. Fala: José, a gente não tem semente, vende semente para a gente. Ele fala: tá bom, me dá o dinheiro, eu te dou a semente. Acaba todo o dinheiro. E a Bíblia diz que naquele dia o povo chega para ele e fala: José, a gente já te deu todo o dinheiro, mas a gente precisa de mais semente. Então está aqui as nossas terras. E um dia todas as terras são transferidas para José.
mas o povo ainda precisa de semente. E aí o povo chega para José e fala: José, a gente já deu todo o dinheiro que a gente tinha, a gente já deu todas as terras que a gente tinha, e a gente agora quer dar todo o gado que a gente tem, porque a gente precisa de mais semente. E um dia todo o gado, toda a terra e todo o dinheiro é transferido para José. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí quando acaba o dinheiro, a terra, o gado, o povo chega para José e fala: José, a gente só tem a nossa vida agora, então eu, a minha casa e os meus filhos vão ser dados para você como escravo, para que a gente possa ter acesso a mais semente. Então em um dia, toda a vida que havia naquele lugar foi transferida para José, porque ele tinha semente. E quando chega no final disso tudo, eles não tinham mais gado, não tinham mais terra, não tinham mais dinheiro, não tinham mais vida. Eles chegam para José e falam: José, faz o seguinte, dá um pouco de semente para que a gente possa semear, e quando a gente colher, a gente fica com uma pequena parte e te dá o restante. E aí acontece algo interessante, irmão. Quem não se antecipa para semear no início, vai semear para alguém no final. O segredo de José era discernir tempos de paz como tempos de construção, e tempos de crise como tempos de aceleração. Irmão, eu sinto uma rema fluindo aqui nessa noite. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus. Tempos de paz não são tempos de distração. Tempos de paz são tempos de construção. É como Noé construía a arca quando não tinha chuva. Quando a chuva chegou, a arca estava pronta. Noé parecia estúpido até a primeira gota de chuva cair. Noé parecia estúpido até a primeira gota de chuva cair. Irmão, olha para mim. Não dá para tentar correr atrás de construir quando a crise chegar. A construção é antes da crise e a aceleração é no meio da crise. Eu podia falar por horas em relação a isso aqui, mas você que está mais tempo na América sabe que quando teve 2008 a crise imobiliária, quem tinha construído e tinha liquidez governou com quem só tentou acelerar antes da hora. Então pessoas compraram casas pagando 3 vezes mais, depois venderam por 1/5 do valor, e quem se antecipou para construir no tempo da crise acelerou. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu vivi isso no meu ministério em relação à cura. No meio da pandemia, eu entendi Deus falando comigo: filho, o mundo está com medo e tem uma doença que agora é global. Se você se mover como um canal de esperança e de cura, eu vou acelerar o teu ministério. Eu vou usar a tua voz, eu vou abençoar a tua casa, eu vou levar a lugares altos, eu vou abrir portas. E aí sabe o que eu percebi, irmão? Olha para mim. Em todo momento, Deus está convidando homens a viverem por algo maior. Talvez 90% dos conferencistas e dos pregadores itinerantes no meio da pandemia se recolheram nas suas casas para descansar. E eu lembro que dentro de mim começou a criar uma revolta santa. Porque eu pensava: será que as pessoas não estão pregando mais porque não tem oferta no final da pregação? Será que as pessoas não estão pregando mais porque não tem aquele glamour de poder estar em conferências lotadas? Porque quando você está num quartinho, quando você está num lugar secreto, não tem o glamour dos aplausos, não tem esse fruto público, mas Deus está fazendo algo em secreto que no tempo certo vai ser exposto de forma pública. Tudo que hoje é colhido de forma pública já foi plantado em secreto um dia. Você está comigo? Diga amém. E eu tive esse entendimento. Isso é algo pessoal, mas pode edificar a fé de alguém aqui nessa noite. Quando o mundo estiver com falta de algo, Deus está te chamando para liberar aquilo que quem está ao teu redor não tem. O mundo está confuso, seja alguém que vai dar direção. O mundo está com medo, seja alguém que carrega esperança. O mundo está com fome, seja alguém que tem alimento. O mundo está com sede, seja alguém que tem vinho. Esse é o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? É quando o mundo não sabe o que fazer, deveria buscar em nós conselho. Mas como vão buscar conselho se nós não tivermos o entendimento de para onde estamos indo? Irmão, olha para mim. O que está acontecendo em Orlando, Lagoinha, USA, não é normal. Não é normal. Hoje é quarta, né? Uma quarta-feira. Thank you so much, bro. Uma quarta-feira à noite. Tantas famílias aqui, irmão, parando para ouvir uma palavra de fé. Na terra do entretenimento, a gente está declarando: Jesus, eu quero viver por algo maior. Você que está a passeio, você está declarando: não.
só sobre a Disney. Você que está aqui para viver, você está dizendo, não é só sobre as minhas horas de trabalho. Que é uma loucura que a gente vive na América, principalmente na Flórida. Cara, eu não estive no culto domingo não, pastor, eu já fui no culto quarta, mas e daí? Busque, irmão, enquanto há tempo. Faça enquanto você pode. Construa enquanto você pode. Faça tudo o que você puder, da melhor maneira que você puder, enquanto você puder. Você está com... To be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!